Você já parou para pensar o que é a verdadeira riqueza? Não se trata apenas de dinheiro, fama ou poder. Às vezes, o maior tesouro da vida está escondido em escolhas simples, em momentos de dor transformados em força, em sonhos que parecem impossíveis, mas que mudam destinos inteiros. Antes de se tornar o apresentador mais amado do Brasil, Silvio Santos foi apenas um menino sonhador, perdido entre as ruas movimentadas do Rio de Janeiro e as incertezas de uma vida cheia de desafios. Hoje você vai conhecer uma história de superação, emoção e lições profundas que vão além da televisão e da fortuna. Uma jornada que mostra como a verdadeira riqueza pode estar dentro de cada um de nós. Inscreva-se no canal e compartilhe esta história para que mais pessoas descubram lições inspiradoras como esta. Silvio Santos, antes de ser o ícone da televisão, foi apenas Senhor Abravanel, um menino de origem humilde no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Filho de imigrantes judeus, vindos da Grécia, cresceu em uma casa simples, onde o trabalho árduo e a economia eram a base da sobrevivência. Desde cedo entendeu que nada viria fácil e que cada conquista exigiria esforço, perseverança e criatividade. Ainda garoto, Silvio observava o movimento das ruas. As calçadas eram repletas de ambulantes, pregões altos e vendedores disputando a atenção dos transeuntes. Aquela mistura de vozes e gestos parecia um grande espetáculo. Fascinado, ele imitava os jeitos, ensaiava entonações e descobria que sua voz tinha força. Aos 14 anos, começou a trabalhar como camelô, vendendo carteirinhas plásticas para proteger documentos. Não vendia apenas um produto, vendia a experiência. Criava frases chamativas, contava piadas rápidas, fazia o público rir, e entre uma risada e outra, garantia a venda. Mas por trás da confiança que aparentava, escondia-se um jovem cheio de dúvidas. No silêncio da noite, Silvio se perguntava se o destino de um camelô era realmente o limite de sua vida. Enquanto muitos amigos desistiam, entregando-se ao desânimo, ele insistia em acreditar que havia algo maior o esperando. Em cada bonde que tomava, em cada esquina onde erguia a voz, imaginava-se em um palco ainda invisível, mas que já pulsava dentro dele. A pressão em casa, porém, era enorme. Seu pai, trabalhador, incansável, exigia disciplina e cobrava resultados. As contas atrasadas eram um fantasma constante. Sua mãe, apesar do cansaço, mantinha o olhar cheio de esperança no filho que acreditava ser diferente. Ela dizia: "Meu filho, você nasceu para brilhar, não deixe que a dureza do mundo apague essa luz." Essas palavras o marcavam profundamente. Ao mesmo tempo, a dura realidade o fazia duvidar. Como alguém pobre, filho de imigrantes, poderia conquistar um futuro grandioso em um Brasil tão desigual? Mesmo com esses dilemas, Silvio não desistiu. Observava cada detalhe dos vendedores mais experientes. Aprendeu que não bastava oferecer um produto. Era preciso criar emoção. Quando via clientes hesitantes, inventava histórias engraçadas, simulava situações, mostrava como as carteirinhas podiam salvar documentos da chuva ou até enganar ladrões. As pessoas riam, se encantavam e, quase sem perceber, compravam. Foi nessa época que um velho camelô conhecido como Zé das Bananas lhe disse algo que ficaria gravado para sempre. "Garoto, você tem a língua mais afiada que já vi. Não nasceu para ser camelô. Algum dia multidões vão parar só para te ouvir." Essas palavras foram como fogo em seu coração. Pela primeira vez, alguém de fora confirmava aquilo que ele sentia em silêncio. Havia algo especial em sua voz. Ainda assim, a vida testava sua fé diariamente. Havia dias em que vendia tudo e voltava para casa com orgulho, ajudando nas despesas. Em outros, não conseguia quase nada. E caminhava de volta com lágrimas escondidas, pensando se estava desperdiçando sua juventude. O medo de fracassar era constante. Para escapar dessa angústia, começou a frequentar rádios comunitárias e pequenas apresentações locais. Ficava horas observando locutores, gravando mentalmente cada pausa, cada riso, cada entonação. Em casa, ensaiava diante do espelho.
Muitas vezes os vizinhos achavam que ele estava louco falando sozinho madrugada adentro. Mas ele sabia que estava treinando para um palco maior. O tempo passava e o jovem senhor se tornava cada vez mais habilidoso. Já não vendia apenas carteirinhas. Vendia esperança, vendia espetáculo. O sorriso aberto, os olhos vivos e a energia contagiante faziam dele diferente. Porém, no fundo, uma pergunta o atormentava. Será que o mundo algum dia vai me ouvir? Esse questionamento não era apenas sobre fama ou sucesso. Era sobre propósito. Era sobre encontrar seu lugar no mundo, um espaço onde sua voz faria sentido. E foi nesse turbilhão de sonhos e inseguranças que nasceu o embrião de um mito. O menino das ruas do Rio, que conquistava clientes com uma lábia única, começava a perceber que sua verdadeira riqueza poderia estar além do dinheiro que carregava no bolso. O destino preparava algo grandioso, mas também cheio de provações. E a maior delas estava prestes a cruzar o seu caminho. Com a juventude avançando, Silvio Santos sentia que os dias de camelô já não eram suficientes para alimentar seus sonhos. Vender nas ruas lhe ensinara muito, mas ele sabia que havia algo maior o esperando. O problema era como chegar lá? Como transformar talento em oportunidade real? O primeiro grande desafio não demorou a surgir. Ao completar a maioridade, Silvio decidiu buscar novos caminhos. Tentou empregos formais, trabalhou como auxiliar em pequenos comércios, mas nada parecia se encaixar. A instabilidade financeira da família aumentava sua angústia. Cada vez que o pai mencionava as contas atrasadas, Silvio se sentia responsável por encontrar uma saída. Foi então que surgiu a chance de trabalhar no rádio. Um amigo de infância que percebia seu talento para a comunicação o apresentou a um pequeno concurso de locutores. O prêmio não era alto, mas a oportunidade de falar em um microfone já valia tudo. Silvio ensaiou por noites seguidas, repetindo frases, tentando controlar a respiração e o nervosismo. No dia da prova, sua voz saiu firme, clara e encantadora. O resultado? Ele não venceu. Foi eliminado na segunda fase. A frustração foi devastadora. Voltou para casa em silêncio, pensando se todo o esforço tinha sido em vão. O pai, rígido, disse sem rodeios: Meu filho, a vida não é feita de sonhos. É feita de trabalho duro. Esse negócio de rádio não enche barriga. As palavras doeram, como facas. Mas dentro de Silvio, algo se acendeu. Ele não desistiria. Se não fosse por aquele concurso, haveria outro. Nos dias seguintes, mergulhou em reflexões. Percebeu que, para conquistar espaço, precisaria enfrentar barreiras invisíveis, a descrença dos outros, a falta de recursos e, principalmente, o medo de fracassar. Esse era seu verdadeiro inimigo. Enquanto isso, para ajudar em casa, voltou ao comércio ambulante. Passava horas debaixo do sol, vendendo produtos diversos. O dinheiro ajudava, mas o vazio crescia. Silvio se perguntava: será que passarei a vida inteira assim, correndo atrás de moedas, enquanto meu sonho escorre pelas mãos? Nessa época, conheceu Marquinhos, outro jovem. Camelô cheio de sonhos, mas sem coragem de arriscar. Tornaram-se amigos inseparáveis. Marquinhos ria da ousadia de Silvio quando ele falava sobre ser famoso. Ah, senhor, você é maluco. A gente nasceu pobre, vai morrer pobre. Melhor se conformar. Mas Silvio não. Aceitava. Não, Marquinhos. Eu sei que existe algo além disso. Eu sinto aqui dentro. Dia. Vou estar num palco e você vai ver. Marquinhos apenas balançava a cabeça, incrédulo. Mas no fundo, admirava a fé do amigo. O tempo passava e a pressão aumentava. Silvio precisava tomar uma decisão. Continuar no comércio, ajudando a família no imediato, ou arriscar tudo por um futuro incerto. A cada noite, deitado em sua cama simples, esse dilema o consumia. Foi então que um anúncio no jornal chamou sua atenção. Uma rádio local. Estava contratando ajudantes para serviços internos. Não era para ser locutor, mas para carregar equipamentos, organizar cabos e servir café. Muitos diriam que era perda de tempo. Silvio, no entanto, viu ali uma brecha, uma porta entreaberta para o mundo dos microfones. Com determinação se apresentou. Foi aceito.
Passou a viver os bastidores do rádio. Observava atentamente cada locutor, cada programa, cada truque de entonação. Ficava até tarde ajudando com tudo, apenas para ouvir de perto as vozes que inspiravam. Multidões. Mas a vida não é generosa sem cobrar um preço. O salário era baixo, e em casa a família reclamava. De que adianta esse trabalho, Silvio? Você se mata e traz tão pouco. Melhor voltar para a rua vender. Ele se calava, sabia que aquele sacrifício era temporário. Foi nesse ambiente que conheceu seu primeiro mentor, um locutor experiente, chamado Augusto. Homem simples, mas de coração generoso, Augusto percebeu a paixão de Silvio pelo microfone. Um dia, enquanto arrumavam cabos, perguntou: Garoto, por quê? Você fica tanto tempo aqui mesmo sem ganhar nada além de cansaço? Silvio respondeu com brilho nos olhos. Porque eu sei que meu lugar é aqui. Eu sei que posso prender a atenção das pessoas. Só preciso de uma chance. Augusto sorriu. Então espere. Sua hora vai chegar. Essas palavras reacenderam a chama. Porém, os meses seguintes foram de duras provações. A família quase perdeu a casa por falta de pagamento. Silvio se via dividido. Desistir do rádio para ajudar em casa ou persistir em seu sonho. A cada dia, a pressão crescia. O pai já não escondia a frustração. Você fala, mas o dinheiro não aparece. Como vamos sobreviver assim? O dilema se tornou insuportável. Silvio estava diante da primeira grande encruzilhada de sua vida. Seguir o coração e arriscar tudo em busca de um futuro incerto, ou abandonar o sonho para salvar sua família das dificuldades imediatas. O peso das responsabilidades quase fez Silvio Santos desistir. A cada cobrança do pai, a cada olhar preocupado da mãe, ele sentia que sua vida estava por um fio. O rádio era paixão, mas a rua era sobrevivência. Como escolher entre o coração e a necessidade imediata? Foi então que o inesperado aconteceu. Certa noite, um dos locutores principais da rádio não pôde comparecer. A programação estava em risco. Augusto, o mentor que sempre acreditara em Silvio, olhou para ele e disse: Garoto, é agora ou nunca. Pegue o microfone. Silvio congelou. O coração disparou. Suas mãos suavam, mas aquela era a chance pela qual esperara durante anos. Respirou fundo, ajeitou-se diante do microfone e, pela primeira vez, sua voz ecoou para além das paredes da rádio. Boa noite, ouvintes. Aqui, quem fala é Silvio Santos. As palavras saíram com firmeza surpreendente, como se ele tivesse nascido para aquele momento. Em poucos minutos, conquistou a plateia invisível do outro lado do rádio. Contou histórias curtas, brincou com os ouvintes, improvisou com naturalidade. Quando o programa terminou, os telefones da rádio estavam cheios de ligações, de pessoas perguntando: quem é esse novo locutor? Naquele instante, Silvio percebeu. Sua vida jamais seria a mesma. Mas a virada não veio sem dificuldades. O dono da rádio não o contratou imediatamente. Para ele, Silvio era apenas um ajudante que tinha dado sorte. Ainda assim, a repercussão foi tão grande que Augusto insistiu. Se não aproveitarmos, esse garoto outra emissora vai levar. E assim, pouco a pouco, Silvio começou a ser chamado para cobrir horários vagos. Não ganhava muito, mas ganhava algo que não tinha: preço, visibilidade. Enquanto isso, nas ruas, os antigos colegas de camelô riam. Olha, lá, o senhor agora é estrela de rádio. Quanto tempo será que dura? Silvio apenas sorria. Ele sabia que ainda tinha muito a conquistar. O verdadeiro teste veio quando recebeu a chance de apresentar um programa próprio, ainda que em um horário ingrato de madrugada. A maioria recusaria, mas Silvio abraçou como se fosse ouro. Preparou-se como nunca. Criou bordões, pensou em jogos de palavras, trouxe a energia das ruas para dentro do estúdio. Em pouco tempo, aquele programa obscuro começou a ter ouvintes fiéis. O que Silvio não imaginava era que seu estilo chamaria a atenção de empresários da comunicação. Um deles, após ouvir uma de suas transmissões, comentou: Esse rapaz tem algo diferente. Ele não fala, ele encanta. Não informa apenas, ele prende. E foi essa observação que abriu as portas para oportunidades ainda maiores.
mas a vida caprichosa decidiu testá-lo novamente. No auge desse início de sucesso, a família enfrentou uma crise séria. A saúde de sua mãe começou a se fragilizar. Silvio, dividido entre cuidar dela e aproveitar as chances que surgiam, sentiu-se mais uma vez diante de um dilema cruel. Em lágrimas, desabafou com Augusto. Se eu parar agora, posso perder minha carreira, mas se eu não estiver com minha mãe, talvez eu perca a pessoa que mais acredita em mim. O mentor respondeu com calma. Silvio, a verdadeira riqueza não está apenas no que conquistamos, mas em quem carregamos ao nosso lado durante a jornada. Se perder isso, perderá tudo. Essas palavras ecoaram em sua alma. Pela primeira vez, Silvio entendeu que seu sucesso não poderia ser medido apenas em dinheiro ou fama. Era preciso equilíbrio, generosidade e amor. Decidiu então que estaria ao lado da mãe, sem abrir mão do rádio. Dividia-se entre os cuidados em casa e os compromissos profissionais. Dormia pouco, trabalhava muito, mas sentia-se mais completo. E foi justamente nesse período de provações que teve uma ideia inesperada, levar a espontaneidade das ruas para dentro da comunicação de massa. Enquanto os outros locutores seguiam roteiros rígidos, Silvio improvisava, criava interações. Falava como se estivesse frente a frente com cada ouvinte. Essa ousadia o destacou de todos. O resultado foi explosivo. O programa cresceu, sua fama começou a ultrapassar os limites da rádio, e em pouco tempo convites para a televisão surgiram. Mas o destino ainda guardava uma última pergunta no ar. Será que o menino camelô estava pronto para transformar o microfone em palco nacional sem perder aquilo que realmente importava? Da rádio para a televisão, o salto parecia impossível. Mas para Silvio Santos, impossível era apenas mais um desafio a ser superado. Sua voz, já conhecida no rádio, agora ganhava um novo espaço, as câmeras. E com elas veio a chance de se tornar não apenas um comunicador, mas um verdadeiro símbolo nacional. O começo foi tímido. Programas simples, horários pouco valorizados. Mas Silvio não se deixava intimidar. Lembrava-se do tempo em que vendia carteirinhas nas ruas e usava cada segundo de tela como se fosse o único. Ao invés de apresentar de forma fria e ensaiada, falava com o público como quem conversa com um velho amigo. Aquele jeito espontâneo, direto e cheio de humor cativava rapidamente. Logo, multidões se reuniam diante da televisão para vê-lo sorrir, brincar e, acima de tudo, emocionar. Seus programas se tornaram parte da vida do povo brasileiro. Era como se Silvio estivesse presente em cada sala de estar, compartilhando alegrias e esperanças. Com a fama veio a prosperidade financeira, empresas, negócios, contratos milionários. Silvio Santos acumulou riquezas, construiu impérios e conquistou aquilo que muitos acreditavam: ser o auge, dinheiro e poder. Mas dentro dele, uma lembrança insistia em permanecer viva. As palavras de sua mãe, de Augusto e de tantos que o haviam inspirado no caminho. A verdadeira riqueza não é medida em cofres cheios, mas em quem você se torna e no que você deixa para os outros. Essas lições o acompanharam em cada decisão. Foi por isso que, mesmo cercado de sucesso, nunca deixou de valorizar as pessoas simples. Sua risada inconfundível, seu jeito de brincar com o público, de falar com humildade, mostravam que o menino camelô jamais deixara de existir dentro dele. Certo dia, já no auge da carreira, Silvio reuniu sua equipe e disse: se um dia eu esquecer de onde vim, me lembrem, porque meu maior tesouro não está no banco, está no coração de quem eu alcanço. Essas palavras resumiam sua trajetória. Ao olhar para trás, Silvio enxergava cada obstáculo como parte essencial da caminhada: a pobreza da infância, a pressão da juventude, os fracassos iniciais. Tudo havia moldado um homem resiliente, criativo e apaixonado por comunicar. Sua maior conquista não estava no SBT, nem nos prêmios, nem no dinheiro. Estava no carinho do povo, no sorriso das famílias, na certeza de que sua voz havia inspirado gerações. E foi assim que Silvio descobriu que sua verdadeira riqueza era intangível: a capacidade de transformar vidas, de levar esperança, de fazer com que cada brasileiro acreditasse que, com fé e trabalho,
tudo é possível. Ao fechar mais um programa, diante das câmeras, Silvio sorriu e pensou consigo mesmo. O menino da Lapa venceu, mas mais importante que isso, ele nunca deixou de ser aquele menino. E sua história, repleta de lições, continuaria, ecoando muito além das telas. A vida de Silvio Santos nos mostra que a verdadeira riqueza não está apenas nos cofres cheios ou nos negócios bem-sucedidos. Ela nasce da coragem de sonhar grande mesmo quando tudo parece pequeno, da resiliência diante das dificuldades e da capacidade de transformar cada desafio em degrau para crescer. Silvio começou como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, enfrentou dúvidas, frustrações e dilemas dolorosos, mas nunca desistiu. E, acima de tudo, jamais esqueceu suas origens, sua família e os valores que o moldaram. Hoje sua história continua inspirando gerações, lembrando que prosperidade vai muito além do dinheiro. Está no impacto que deixamos na vida das pessoas, no sorriso que provocamos, na esperança que despertamos. Se esta história te emocionou, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para inspirar mais pessoas.